Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. E eu já quero agradecer a todos vocês que estão seguindo, que estão inscritos no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para não perder nada. E você que está assistindo aqui pela primeira vez ou já assistiu outros episódios, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada, porque é um episódio melhor e mais incrível do que o outro. É muito conteúdo valioso. E hoje nós estamos aqui com a Márcia Félix e ela vai falar um pouco de como a história de vida dela transforma outras histórias de vida. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Mari. Desejar aí a todos boa noite, né? Agradecer por esse convite. É muito importante estar aqui hoje, trazendo a minha história, trazendo um pouquinho da minha vida, né? Acreditando sempre que vai alcançar outras pessoas e vai trazer uma boa reflexão. Perfeito. E quem é a Márcia? A Márcia Félix. Quem é a Márcia Félix? Márcia Félix é. Eu sou Márcia, eu sou conselheira em dependência química, né? Sou uma adicta e eu estou limpa há 6 anos, e 3 meses e alguns dias. Uma coisa boa essa, né? É, sim. E como é que é a tua história assim, em relação à adicção? Puxando esse ganchinho aí, né? Limpa há 6 anos, não é fácil, mas é só Sim. por hoje. E como é a tua história em relação a isso? Minha adicção começou realmente, eu não entendi, mas começou na infância. Já tinha traços da adicção, né? Comportamentos, uma doença comportamental. E, Mari, engraçado que eu só vim entender isso muito agora, já há tipo aos 10 anos atrás. A primeira vez que eu ingeri alguma coisa que alterasse a minha mente, meu humor, foi aos 13 anos de idade. Quando a minha vizinha me ofereceu um copo de cerveja para dizer para mim que eu era filha adotiva, que eu não era filha da minha mãe. Então, nesse dia foi muito difícil, porque com 13 anos, sem nunca ter bebido nada e ingerido essa bebida, eu fiquei com certeza com a mente alterada. Foi revelado para mim pela minha vizinha que eu não era filha da minha mãe. E eu fui no para casa perguntar: mãe, eu não sou sua filha? E ela me deu umas palmadas e disse para mim nunca mais repetir aquilo. Minha mãe era idosa, não tinha educação, né? Não sabia como lidar com isso. E eu acredito que foi da melhor forma que ela pôde dizer para mim que não era mais para me perguntar sobre aquele assunto, que eu era filha dela sim, e que ela fazia tudo por mim. Ali eu me revoltei. Dia seguinte eu fui para aula, já tirei um cigarro do bolso do vestido dela, né? Eu me lembro, ainda era um cigarro Plaza. E eu peguei esse cigarro e fui andando para a escola. No meio da rua eu acendi esse cigarro. E ali eu fiquei tonta e achei legal aquilo ali. Nesse mesmo dia eu pulei o muro da escola, na hora do recreio. E aí começou os comportamentos de rebeldia, pulei o muro, aí pulei o muro para quê? Para beber álcool com os coleguinhas, né? E aí depois, nesse trâmite de ficar pulando o muro, de gaseando aula, que chamávamos, né? Vamos gasear a aula. E aí veio a substância leve, né? A cannabis. E aí eu tive contato com a substância, né? Queria fazer parte de um grupo, porque eu me sentia, a partir dali, rejeitada pela minha família, pela minha mãe, que eu não sabia nem quem era minha mãe, que eu chamava a mulher que me pariu, que eu não sabia quem era. E aquilo me revoltou, né? Ah, tu não é parecido com tuas irmãs são brancas, tu é preta. E eu não percebia nada disso, eu só vim perceber depois que abriram os meus olhos para isso. Até então, me sentia parte daquela família. E aí eu comecei a beber, mas funcionava. Anestesiava, né? Toda a dor, todas as dúvidas, né? Sim. E aí eu funcionava. Estudei, terminei de estudar. Minha mãe pagou um curso de enfermagem para mim, eu fiz. Né? Terminei esse curso de enfermagem. Usei substância, usei a cannabis no meio desse curso. Quando chegou na parte de prática, eu estava me tremendo na hora de fazer as punções intravenosas. E aí eu vi que não dava. A enfermagem para mim era mais importante do que a cannabis. E aí eu deixei a cannabis. A enfermagem era mais importante.
Então, ele disse, gente, não dá para mim, eu tô me tremendo, não tô conseguindo fazer procedimento, eu não vou mais usar isso. E eu saí daquilo. Passou, terminei a enfermagem, aí eu fui trabalhar como babá de uma família muito conceituada em Fortaleza. E aí eu fui fazer parte desse trabalho, porque a minha cunhada me indicou, tinha recém terminado o segundo grau, né, família pobre, precisando de um dinheiro. E eu fui lá só por uma experiência, tipo de 3 meses, eu acabei passando 2 anos nessa casa, né, trabalhando, cuidei dessa criança, era para ser babá, né, cuidei dessa criança 2 anos. E aí lá eu consegui passar, ela me convidou para ser secretária de um espaço que ela abriu, para ser recepcionista. Eu disse, de babá vou pular para recepcionista, que massa. E eu fui. E aí o que foi que ela fez? Me colocou de recepcionista e eu comecei a ter ideia de fazer faculdade. E eu passei no vestibular, em quarto lugar. Fui para a faculdade e na faculdade, mais uma vez, um dos meus comportamentos eram diferenciados. Eu não era a pessoa que sentava na frente, eu queria sentar atrás. E eu repeti o comportamento da adolescência. Em vez de ter sentado na frente, eu fui sentar atrás. Conheci pessoas que não gostavam também de assistir o segundo tempo da aula, e eu acabei, como faculdade é muito livre, toda sexta-feira eu ia para fora da sala, para um bar da frente, um bar de um reggae, e lá eu conheci a substância cocaína. E aí foi uma derrota, porque a maconha ela não deixa você conquistar nada. E a cocaína destrói tudo que você tem. É isso mesmo. E aí eu não pude mais pagar a faculdade porque a cocaína não deixou. E dentro do uso da cocaína, eu conheci o crack. E aí a minha vida acabou, porque eu perdi o emprego, né? E a partir dali eu era uma funcionária que já estava com 5 anos, carteira assinada nessa empresa. E o crack acabou com isso. Eu tinha tudo para ser a coordenadora do lugar, né? Eu sabia tudo daquele lugar. Eu tinha a confiança da dona do lugar. Eu tinha tudo para ser uma pessoa muito bem-sucedida naquela família, naquele lugar, naquelas empresas, porque eram várias empresas que essa família tem em Fortaleza. Tinha tudo para ser muito feliz. Mas a substância não deixou. E aí eu perdi o emprego e eu recebi, tipo, mais ou menos R$ 10.000 de conta, né? E esse dinheiro foi todo. Eu acho que eu tirei 2.000 e dei para dentro de casa e o resto eu usei todo de substância. E eu passei por um processo muito doloroso por ver o meu corpo ir embora. Sim. A degradação física, a degradação espiritual, tudo se acabando. O meu emocional destruído. Você não se reconhece, E veio a né? primeira internação. Eu não sabia que eu estava doente. Eu não sabia que eu tinha um problema. Eu só sabia que eu tinha que usar esse negócio todo dia, porque senão eu ficava angustiada, porque senão eu ficava, chorava, porque me doía muito quando eu parava de usar, porque eu me dava de cara com as coisas que estavam acontecendo na realidade, porque o que aconteceu foi que eu fui parar, de tanto usar substância, fui parar no papelão. Eu escolhi a rua e não quis voltar mais para casa. Na minha primeira internação, eu ainda estava dentro de casa. A minha família me internou. Eu disse para minha irmã, eu estou precisando de um psicólogo. E a minha família já estava com uma clínica preparada, tudo certo, só para eu dizer assim, eu quero ajuda. E eu cheguei muito drogada em casa um dia, chorando muito. E olhei para minha irmã e disse, eu estou precisando de uma psicóloga. Aí ela disse, você não quer se internar, não? Aí meu mundo ali caiu, eles descobriram, né? Porque na minha cabeça ninguém sabia. Mas estava muito visível, né? Meus amigos sabiam, os meus vizinhos sabiam, minha família sabia e só eu achava que ninguém sabia. E aí eu fui para o internamento. Durou 1 mês e meio. Eu fui convidada a me retirar, porque era muito comportada, né? Imagino. Fui convidada a me retirar da clínica por mau comportamento. Fui embora, passei 1 mês e meio fora, tive que retornar. E esse processo foram 8 vezes. Foram 8 internações. A última, eu não consegui.
Fiquei só 24 dias mesmo e pedi para ir embora. E essa última internação, ela foi muito cruel porque realmente foi muito doloroso. Eu já tinha destruído tudo, já tinha inventado muita conversa para minha família por causa de droga, já tinha sido muito assaltada, já tinha perdido muitas coisas no ônibus, o celular foi 72 por aí. Então, assim, foi muita enganação, muita manipulação. E aí eu fiquei empenhada no lugar, eu saí da clínica, e lá mesmo eu fiquei no mesmo bairro. E aí eu pedi minha irmã para me buscar, e minha irmã disse que não ia. Que não tinha dinheiro mais para me resgatar, que me deu um desespero. Se agora. Porque toda a vida eu mentia. Uhum. Eu dizia, vem me buscar, vão me matar, estão com uma pistola na minha cabeça. E era mentira. Aí quando foi verdade, eu disse, não vou. Não tenho como. Me deu um desespero. Se agora, o que, é que eu vou fazer? Mas eu fiquei esperando. E aí ela ligou pro telefone do rapaz que eu tinha ligado e disse que ia me buscar de manhã, que tinha conseguido dinheiro. Foi me buscar, foi o último dia que eu usei. Porque aquele dia, não sei, aquele dia foi diferente. O susto, talvez, né? Essa sensação de agora parece que ficou só, né? Assim, no sentido de. Quase que eu vou, Eita. né? Vai dar errado. Dessa vez eu escapei fedendo, né? Como diz. E foi muito doloroso, porque eu saí dali, mas eu não queria parar de usar, não queria, não conseguia. Na verdade, eu acho que não era não querer, era não conseguir. Que é muito complicado hoje, até a questão da dependência química, quando eu trabalho, é dizer, ah, ele não quer. Será que ele não quer ou você não consegue? Sim, verdade. Porque eu não conseguia, mas eu queria. Eu não sabia como. E aí eu fui para casa com a minha irmã, ela me botou no carro e ela disse assim, Márcia, eu não tenho para onde te levar. Aquilo me matou. Tu não pode mais voltar lá para casa. Ninguém te aceita lá. Ai, me deu vontade de morrer naquela hora. Porque eu disse, eu vou para onde? Ela disse, eu vou te colocar dentro da minha casa. É a última chance que eu tenho para me te dar. A única coisa que eu posso fazer por ti é esse momento. Ela tinha uma casa desocupada. E ela me levou para essa casa e ela chegou lá e quando a gente estava lá, ela não fica em casa. Ela vai de 15 em 15 dias para casa. Ela disse assim: eu vou ter que te deixar aqui. Eu preciso ir para o trabalho. E tudo que eu olhava dentro daquela casa tinha um valor. Olhava para o liquidificador, esse vale 2 pedras. Olhava para o fogão, vale tantas pedras. E toda a mobília dela valia, eu só enxergava a substância. Aí quando ela disse, eu vou precisar ir, tu vai ter que ficar aqui sozinha. E aí ela começou a chorar. Aí eu olhei para ela e disse, leva a chave. Ela, você vai ficar trancada? Eu disse, eu preciso. Porque se eu não ficar trancada, quando você voltar não tem mais nada. E aí ela foi no mercantil, comprou carne, comida, meu cigarro, deixou tudo lá, os comprimidos, que eu tomava Ametril na época, e foi embora e me trancou. E eu passei uma semana trancada, dormindo, comendo Ametril, tomando Ametril, comendo e dormindo e comendo e tomando Ametril. Só esse movimento. A televisão ficou ligada 3 dias sem parar, porque muita, como é que eu posso dizer, muito cansada do uso. Sim. Muitas noites acordada. No terceiro dia eu me levantei, fui lavar uma louça, mas fui para a janela já procurar alguém passando para ver se conseguia alguma coisa. Mas graças a Deus não passou ninguém. Minha irmã chegou na sexta, passou sexta, sábado e domingo ela disse, eu vou precisar de trabalho. Aí eu disse, me dá a chave da casa. Ela disse, você vai para onde? Começou a chorar. Eu disse, não, eu vou pro grupo, pro NA. Aí ela disse, como é que você vai pro grupo? Eu disse, com a mesma vontade que eu tinha de ir daqui pra favela buscar uma pedra de crack, eu vou atrás da minha recuperação. Aí ela me deu um cartãozinho, um vale transporte, que na época era vermelho, um valezinho, passe card. Ela me deu esse passe card.
E eu fui para reunião de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Nunca mais eu usei drogas. Nunca mais eu usei drogas. Mas dentro desse processo, lá atrás, na minha primeira internação, ficou o desejo de conhecer a doença, de trabalhar com isso. Ficou uma coisa dentro de mim, porque como é que eu vou parar de usar se eu não conheço do que é que eu tenho, de onde vem isso? Por que isso? Não tem todas as respostas, assim, né? De compreensão sobre o que você estava vivendo, né? É. E aí eu sempre, em todas as internações, eu era escolhida para ajudar na casa. Sempre me destaquei como liderança, né? Sempre fui muito proativa, comunicativa, e as pessoas sempre me chamavam para estar na frente, né? Ajudando. E aí veio esses desejos de continuar esse processo de aprender. Mas dentro disso foi muita dor. Eu passei por muita dor na questão do uso, porque o fundo do poço, a literatura que eu sigo, o programa que eu sigo, né, 12 Passos, a literatura diz que só quando nos sentimos derrotados estamos prontos. A literatura fala isso. E aí a parte do derrotado eu não tinha ainda passado e com 30 dias dentro do programa eu recaí. Porque eu não entendia o programa. Eu só fiquei tão feliz com um chaveirinho laranja que eu disse, eu vou comemorar usando. Eu não entendia. Não entendia sobre nada, né? E aí eu fui aprendendo, entendendo como é que funcionava a Márcia, que a questão é comportamental, emocional, que eu precisava cuidar da minha saúde, que recuperação era recuperar a ação que eu tinha antes de uso de droga, porque a substância ela tirou o meu direito de tomar banho, ela me tirou o direito de escovar os dentes, de pentear meu cabelo, perdi meu cabelo, Mariana. Eu passei, foi muito ruim quando eu parei de usar, porque eu sempre tive o cabelo ruim. E aí eu tinha decidido, cabelo ruim mesmo, pichain do brabo meu. O meu é. E aí eu tinha decidido deixar um black power. E eu deixei esse black, e aí eu comecei a trançar, né? Fiquei um pouco ainda vaidosa. E aí, quando eu comecei a usar mesmo pesado, eu descuidei do cabelo. Aí eu já tinha alisado, o cabelo já estava bem aqui, grande. E esse processo foi horrível, porque eu comecei a usar e todo dia eu só dava um nó. Amanhecia o dia, eu dava um nó. Amanhecia o dia. E esse nó que eu dei, eu não tomava banho, mas situação terrível foi que aconteceu com o meu cabelo, apodreceu, mofou. E quando eu parei de usar, minha irmã disse assim, vamos no cabeleireiro, ajeitar o cabelo e tal. E aí eu fui. Quando eu cheguei no cabeleireiro, a mulher botou umas 5 máscaras na cabeça. Aquilo ali já me causou um constrangimento muito ruim. E parecia a cena daquela novela Mulheres Apaixonadas. Que tem a hora de raspar. Carolina Dickman. Sim. Ela só não raspou meu cabelo. Mas ela cortou na tesoura todinho. A sensação do luto do cabelo Do mesmo, luto, né? eu perdi aquele meu cabelo, né? Aquilo foi tão difícil de aguentar, sabe? De ver a cena daquela mulher cortando meu cabelo e assim de máscara, tipo assim, não aguenta, muito podre. Eu não conseguia sentir aquele cheiro, aquele odor, não conseguia. E aí a minha irmã pediu para colocar umas tranças em mim para não ficar tão ruim, para mim não ficar tão ruim, e eu saí com as tranças. Foi o que melhorou. Mas a sensação de perder aquele cabelo foi uma das coisas que a substância também levou, porque levou tudo meu, Sim. tudo. Levou meu direito de vir, levou o meu direito de entrar em casa, levou o meu direito de sentar na mesa no domingo, comer aquele frango com Coca-Cola, né, familiar. Me tirou o direito de estar com meus amigos, me tirou as faculdades que eu sempre comecei e nunca terminei, me tirou várias possibilidades, sabe?
E foi muito doloroso acordar desse pesadelo e ver o que ficou destruído. Por isso que é tão difícil parar de usar. Verdade. Porque vai ter que lidar com a realidade. E essa realidade, ela traz muitas as coisas que a gente fez. Inconsciente, por uso de substância, né? Porque a substância, ela deixa a gente no nível animal, deixa insano, cometendo insanidades por mais uma dose. Então, tudo que a gente fez da porta assim, da recuperação para frente, da porta para trás, é muito doloroso. Né? A Márcia, ela passou por situações que ela dizia que nunca iria se submeter por causa de uso de droga, e a Márcia fez. Né? Questão mesmo assim de ter que se prostituir. E era uma coisa que eu dizia que eu nunca iria fazer. E eu acabei fazendo, por mais uma dose. E depois a sensação que dá é de morte, é de querer matar a pessoa, é de querer morrer também. Porque é muito invasivo, é uma dor assim que não tem explicação. Né? E para passar essa dor, mais uma dose. Que a cada momento que ficava sem aquela anestesia, é como se você tivesse que encarar o que fez você começar e o que já tinha sido destruído, desgastado depois que começou a usar. Sim, Né? sim. Então eram, digamos assim, dois tipos de dores diferentes e que cada uma dessas dores vinham acumuladas de muitas situações, né? De muitas decepções, né? Assim, Sim. inclusive de você com você mesmo, A maior. né? Com certeza, com certeza. A maior, né? Uma pessoa que trabalhava dando plantão na Unimed, né? Técnica de enfermagem, porque tinha um curso, estava trabalhando, né? E a substância, ela simplesmente tirou todas as minhas possibilidades de ter uma vida saudável, né? Ganhava muito bem, trabalhava com paciente terminal, e eu trabalhava tão intenso que eu ficava em cima daquele paciente para que ele não morresse. Eu sabia que ele tinha que ir, mas eu dependia, assim, tipo, financeiramente daquele momento, né? Então, assim, quanto mais eu cuidasse, mais ele vivia, mais eu ganhava. Tipo, uma semana eu passava dentro da Unimed sem nem ir em casa. E aí, o que é que acontece? Eu ganhava, na época, se fosse colocar no dia de hoje, eu ganhava, assim, uns 10 mil. Eu ganhava muito bem. Meu dinheiro nunca deu para nada. Eu nunca consegui comprar nada. Nunca tive nada meu, né? Tudo para substância. Porque eu trabalhava uma semana e passava uma semana em casa. O dinheiro que eu ganhava numa semana eu gastava na outra. Então não tinha nada. Não consegui viajar, não consegui comprar nenhum bem. Todos os meus amigos bem-sucedidos, com carro, com casa, com filho, com tudo, viajados, e eu lá, estagnada. A dependência química, ela trouxe devastou, assim, minha vida. E aí eu tinha que ter uma saída e eu não aguentava mais a dor. A partir daquele momento que a minha irmã me trancou naquele apartamento que eu vi ali, o fundo do poço, eu disse, não dá mais não. Vou pra frente. E eu fiquei limpa e eu fui trabalhar e ainda tinha que lidar com a codependência da minha irmã, que também é muito complicado. Verdade, a codependência. Principalmente porque, vamos dizer assim, entre a codependência e a adicção, a própria dependência química, né? A dependência química, a gente entende que o adicto tá ali com a substância, e que aquele é o problema, digamos, né? Na verdade, a substância em si é a cereja do bolo, mas só Sim, para ficar, né? Para ficar mais fácil de entender. E o codependente, ele não entende que a droga dele é a vida do do outro. familiar, É, né? Só que aí ele não entende. Ele não. acha que é só uma preocupação de família, né? Amor. Que é o amor, o cuidado, né? E ele acaba se perdendo na vida daquele familiar dele que tá que é adicto, né? Sim.
Então acaba que ele não se cuida, esse codependente, né? Ele não se cuida. Ele tá preocupado em cuidar do outro, pro outro não voltar a fazer o que antes estava fazendo, né? Esse cuidado com o outro, às vezes ele acaba realmente também sendo é, realmente uma troca mesmo, né? Ele deixa de olhar pra si e é só o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Às vezes a pessoa tá definhando pra cuidar do outro sem entender que aquele outro faz as próprias escolhas, Sim. né? Que por mais que... Porque às vezes o codependente traz pra si uma responsabilidade, tipo assim, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Sente culpado. Se sente culpado, né? Só que a decisão do outro não cabe a ele. E não é porque ele não seja capaz de ajudar, é porque não cabe mesmo, não tem Porque como, né? tem os três C da codependência, né? Eu não sou culpado, não causei isso, eu não vou curá-lo, né? Perfeito. E aí, a minha irmã, dentro desse processo de codependência, eu comecei a trabalhar vendendo Forte Cap, Totolec, umas coisinhas, né? Esse joguinho. Ganhava 50 centavos na cartela, R$ 1. Comecei vendendo isso aí para poder ter um dinheirinho para comprar meu cigarro, para minhas coisas. E aí a minha irmã disse, quanto é que tu ganha por semana vendendo isso? Eu disse, R$ 100. Ela disse, eu vou te dar os 100 para tu ficar dentro de casa. Caramba, ali eu vi o nível da doença. Porque, querendo ou não, ela começou a mexer na autonomia, né? Eu vi o nível da doença. Eu Com digo, medo, meu Deus. preocupação, né? Preocupação, porque eu vendia no centro da cidade. Centro da cidade é 5 horas da tarde, é uso de droga. Aí eu disse, mas eu não quero mais usar droga. Não vou mais usar. O pessoal usava na minha frente, não vou mais usar droga. Eu só quero trabalhar, ter meu dinheiro. Aí eu disse pra ela, você vai viver pra sempre? Se você for viver pra sempre, vai ser bom. Ficar em casa ganhando R$ 100 por semana. Precisa trabalhar, você não vai viver pra sempre. Fique com o seu dinheiro, faça alguma coisa pra você. E aí eu comecei. Comecei e eu tinha um sonho, que eu sempre trabalhei, como eu já te falei, eu sempre trabalhei nas lideranças das clínicas. Meu sonho era ser conselheira. Na verdade, nem era ser conselheira, era ser monitora sênior. Não era nem ser conselheira, não. Eu queria ser monitora sênior. Queria ser a monitora-chefe, né? Achava massa. E só tinha um lugar que tinha o nome monitor sênior. É o lugar que eu trabalho hoje. Legal. Só tinha esse lugar que tinha esse nome, monitor sênior. E eu achava muito top. Gente, eu quero ser um monitor sênior. Preciso trabalhar nesse lugar. E eu mandava um currículo de 2 em 2 meses. 2 em 2 meses eu mandava currículo. Vai abrir uma casa feminina só para mulheres. Mandar currículo agora, fiquei sabendo. E aí eu vi na internet a foto da equipe, eu fiquei triste. Porque eu não estava no meio. Que poxa, né? Não fiquei. Não pegaram meu. Cara, mas eu sou boa, por que que eles não viram o meu currículo? Eles não viram o meu currículo. Eu sou muito boa, eu já fiz muito curso. Eu fiz curso na Uniad, eu fiz secretaria pública, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tanto curso. Gente, eu sou boa, eu sou capacitada, eu já fui monitora há 5 anos. Por que que eles não me chamaram? E aí me veio um pouquinho de frustração. E eu lá, vendendo meus joguinhos, né? Aí eu já tinha, me rasguei o currículo, disse, não vou mandar mais. Se me chamar agora também não vou. Não quero. Quando eu parei de mandar, eu recebi uma ligação, aí uma pessoa disse assim, tu quer trabalhar no lugar X? Eu disse, ele já tem meu currículo lá, manda 2 meses. Não, manda agora. Eu disse, não, não vou mandar, eles têm. Eu disse, manda agora. Aí eu tinha esquecido que eu tinha sido assaltada. E o meu celular, eu tinha trocado o número. O número que tinha no currículo era do celular assaltado. Ah, olha aí. Aí eu enviei, só deu tempo pingar lá, a ligação tocou de volta. Onde é que você estava? Nós estávamos procurando por você. Aí eu fui lá. E lá eu tô até hoje, né? E eu cheguei nesse lugar, eu fui a monitora júnior, fui a monitora 1, monitora 2, monitora 3, monitor sênior. Gente, eu sou sênior, né? Uma mulher liderando a equipe de homens, né? Que isso foi muito significativo para mim, né? É uma representatividade, Com certeza. né? Uma mulher negra liderando a equipe de meninos. Isso para mim é muito valioso. E tu pode ser uma conselheira. Será?
Disse, meu Deus. Aí a moça do RH disse: você pode ser conselheira. Eu vou ainda vou ver você e o Pablo, né, que trabalhava comigo. Vocês dois vão ser conselheiros, né? Engraçado, hoje a gente trabalha juntos, né? Frente a frente, a nossa E mesa. como conselheiros. E como conselheiros, né? E aí, assim, brotou dentro de mim o desejo de trabalhar com isso, Mariana, porque é, eu sei do sofrimento que eu passei e eu recebo mulheres, porque eu trabalho em duas instituições Certo. diferentes, né? Uma tem um perfil, a outra tem outro perfil, né? A que eu acabei de chegar de lá tem um perfil de pessoas em situação de rua. Então é um perfil assim, meio sofrido, meio parecido comigo, Entendo. parecido O com a que minha você dor. chegou naquele Com a momento de minha maior dor. dor, né? E assim, abraçar essas mulheres é assim incrível. É através da minha experiência poder resgatar alguém e dizer, olha, eu era assim igual a você. Você pode mudar a sua vida. É você abraçar uma parte de você que um dia estava daquela forma, né? Perfeitamente. Acolher aquilo e permitir com que aquela pessoa também se sinta acolhida por um momento que talvez você não conseguiu se sentir, por algo, né? Assim, Não consegui. pronto. E aí você proporciona isso para essa pessoa, né? Não consegui. Tanto é que nenhum tratamento clínico, dentro de clínica, nem funcionou. Porque todas as abordagens não eram as abordagens que eu precisava. Uhum. A minha família sempre buscou uma abordagem religiosa. E eu não conseguia ficar dentro dessa abordagem, porque essa abordagem me apresentava meios de ficar limpa, não era, como é que eu posso te dizer? Não era prazeroso ficar limpo. Era punição, né? Ah, se não vai para o inferno, esse tipo de abordagem que não, eu não conseguia ficar bem, né? E aí eu vestia uma máscara e eu montava um personagem para ficar fazendo parte desse lugar, enquanto eu não me sentia à vontade. E isso não me trouxe recuperação. E quando eu cheguei nesse programa que eu participo hoje, que disseram para mim, olha, não importa se tu é preto, se tu é branco, se tu tem dinheiro, se não tem, tua orientação sexual, não importa nada. O que importa aqui é só se tu quer parar. Eu digo, quero. Pronto, estamos juntos e aqui você vai ser ajudado. E aí eu disse, então esse lugar serve para mim. E as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou, com defeito, né? Porque eu mesmo já não me aceitava. Quanto preta, quanto gorda, quanto lésbica, eu não me aceitava de maneira alguma. Então, essa dificuldade de aceitação fazia com que eu também não conseguisse parar de usar. Uhum. Porque eu me maltratava muito, me punia. Por que que eu não sou igual aos outros? E a substância, ela é a cereja do bolo, né? Então, a substância, ela é a forma com que você lida com aquilo que você não está conseguindo digerir, A fuga. né? A fuga, a anestesia. Então, acaba que todas essas questões que, desde lá do primeiro gatilho, que era a questão, né, que a vizinha chegou para fazer um comunicado que não cabia a Não ela, cabia a né? ela. E ela ainda chegou querendo já te anestesiar para te dar um comunicado que não cabia a ela. Então foram vários fatores aí que essa vizinha, ô vizinha. Mas, enfim. E aí, desde aquele primeiro gatilho, né, aquela primeira situação, até as outras que foram acontecendo na sua vida, que foram causando dor, sofrimento, e você foi querendo anestesiar, e a consequência dessa anestesia também gerou outro sofrimento, então foi tudo acumulando, né, para que um dia você realmente conseguisse encontrar essa nova maneira de viver, né, com esse lugar que realmente oferecia o tipo de acolhimento e respostas para a doença, uma compreensão da doença, né? Porque talvez nesse outro lugar que sua família encontrou para te dar um tratamento, para te oferecer um tratamento, talvez eles nem tivessem uma real compreensão da doença, né? Eles Sim. interpretavam provavelmente como algo espiritual, né? Já que se falava aí do inferno, né? Eles talvez ignoravam aí alguns aspectos
muito essenciais e importantes para um real tratamento, né? Eu acredito, Mariana, que era muita falta também de informação. Sim, A dependência química, ela está agora em evidência. sim, Está se dando mais importância agora nesse momento. Mas lá atrás, em 2010, sabia-se pouco, estavam todos ainda em busca de conhecimento, né? ainda É, era uma falta de caráter, algo relacionado a porque isso, não é uma né? deficiência moral, né? A gente sabe que não é, mas aí na época era tido Sim, como uma deficiência moral, exato. vagabundagem, né? Não Não para quer, porque não não para quer, porque não né? quer. E aí os estudos, as pessoas que foram abrindo as instituições foram fazendo cursos fora, foram se aprimorando, né? E inclusive hoje eu trabalho na primeira instituição que eu me internei. Olha. Né? Hoje eu estou lá com a missão de levar esse programa que participo lá, que não tinha, né? Hum. Então, realmente, você leva a sua. é, você leva o acolhimento que você precisou e não teve. Pela inexperiência dos profissionais, pela falta de conhecimento. Eu Isso. não julgo a clínica, eu julgo a falta Sim, de conhecimento, de preparo que não tinha. Ninguém sim. tinha. Todas essas clínicas foram construindo e crescendo juntos. Se você for hoje por um curso de dependência química em Fortaleza, todos eles vão estar lá juntos. Uhum. Todos eles vão lá e se inscrevem nesse curso e vão participar juntos, porque existe uma rede de comunidade terapêutica, uma rede de clínica, que eles se comunicam entre si, trocam experiências, né? Perfeito. E aí eles vão crescendo juntos. Então, essas portas se abriram para o conhecimento e hoje eu estou fazendo parte, levando esse conhecimento para lá, né? Na questão do programa de 12 Passos. Exatamente. Então, além de você levar a questão do afeto, você também leva a parte teórica, digamos assim, né, de como você compreendeu a doença, né, com as informações que você foi tendo acesso ao longo do seu processo, né, ao longo aí da sua recuperação, e isso é maravilhoso, né? É muito importante para mim estar lá. Uhum. Sempre eu digo, vou sair, eu não aguento, trabalho demais. Não tem necessidade de eu estar em dois empregos, mas lá eu só vou segunda noite, sexta noite e sábado. E se eu não for, Mariana, faz falta. Porque os meninos e as meninas sentem muito a minha falta. Você não veio, a gente fica esperando o dia de você vir, porque eles esperam, né? Aham. Na segunda-feira eu dou uma temática e a minha temática é 7h30 da noite. 7h30 da noite é fim do dia. Mas Todo tá mundo todo mundo a tempo. cansado, mas tá todo mundo lá porque eu sou dinâmica, Uhum. né? Eu ando do lado pro outro e também falo muito na linguagem Sim. para que eles possam me compreender. Então eles adoram, né? Conto as minhas histórias, né? As minhas dificuldades. Trazer aquela identificação, né? Aquela Isso. sensação de se deu certo para ela, pode dar certo para É. mim, né? Então dá essa esperança também para Sim, eles. claro. A questão da prevenção à recaída, né? Eu conto a minha história do que eu fui pregar e fiquei pregada, né? A história de ir com a Bíblia lá pregar por o amigo que está usando, né? Eu fui pregar e fiquei pregada. E aí eu conto a história bem divertida, eles Aham. riem, De uma forma mais mas descontraída, eles né? compreendem que é perigoso, Sim, né? Porque o perfeito. programa ele diz que a gente tem que evitar pessoas, lugares, hábitos da ativa. Aí eu vou pegar uma Bíblia e vou lá pregar para um amigo que estava usando droga comigo. É complicado, né? Então eu conto de uma forma lúdica, eles acham graça, mas eles captam a resposta, até porque é um público que também não tem muito estudo, né? Uhum. É um público carente, que não tem muito acesso à informação, que não tem muito acesso à escola. Então, a gente tem que arranjar um meio de se comunicar e que eles possam entender a mensagem, né? E aí eu falo muito na linguagem deles, e é tão prazeroso, sabe, de ver pessoas concluírem o tratamento, irem para casa. Eu tenho porque eu tô lá 1 ano. Eu tenho um caso de sucesso. Em 1 ano eu tenho um caso de sucesso, assim, que eu posso dizer que tá bem, que eu me encontro com ele todo domingo no grupo. Ele saiu de lá e ele procurou ajuda no. Ele nem concluiu o tratamento e eu fiquei muito preocupada, mas ele ouviu a mensagem e foi atrás. Né? Ele saiu sem ter onde morar, saiu sem ter o que fazer da vida, achou uma enxada, uma pá, voltou para casa do pai, o pai usuário.
vendo o pai usar, mas ele procurou ajuda. E ele hoje está sendo líder, chefe de um grande, como é que eu posso dizer, supermercado, chefe noturno. Olha, que massa. Uma responsabilidade, né? E família voltou, a mulher voltou, o filho voltou, casa alugada, morando junto, a mãe abraçou. Então, assim, era uma pessoa que estava em situação de rua, que nem eu, Uhum. que acabou conseguindo vencer. Olhou para mim e disse: Eu acredito na sua história e eu vou conseguir também. Que Né? maravilha. Então, assim, o prazer de conseguir levar essa mensagem, de ajudar alguém com a minha história, é muito gratificante. E não vão ser, porque já passou por mim, se foi mais de 500 ou mais, ou 1.000 pessoas Uhum. em 10 anos trabalhando com recuperação. Mas os poucos são os motivos pelos quais a gente continua. Se a gente puder salvar um, Já é já vale a bastante. pena, né? Já vale a pena. Né? E assim, as histórias de sucesso, eu digo assim, mas tem várias, eu não sei. Uhum. As pessoas Consegue somem, acompanhar todo as mundo, pessoas né? somem, né? E assim, é muito edificante para mim, mas também é muito pesado. Ao Ah, mesmo tempo que é edificante, é pesado, né? quem, Porque, quem trabalha com isso tem que estar sempre se cuidando, pois é, sempre atento, porque é uma carga que espiritual. e que pesa mesmo, assim, porque a gente se envolve, não tem como separar, assim, as coisas, né? Assim, não tem como a gente Acaba ouvir, vinculando, né? não tem Às como a gente vezes. ouvir aquela história de vida, toda aquela, tudo aquilo que aquela pessoa viveu e você não sentir uma compaixão, não sentir caramba, essa pessoa tem, assim, merece muito ficar Essa bem. pessoa precisa ficar ali. Não é Chega a dar isso. assim um desespero. Você tem Meu vontade de pegar na Deus, mão e dizer, vamos comigo. é, Mas às vezes a pessoa não quer. E lidar com isso é muito frustrante. sim, Quando você quer mais do que o outro. Né? Quando você quer pela pessoa, você não posso me recuperar por ele, por ela. Né? Na instituição que eu trabalho de segunda a sexta, é um público diferente, mas também é um público que eu amo, que eu me divirto. Né? Porque eu encontro assim, pessoas que querem muito e pessoas que não querem, mas que de uma forma tão eu tô agora olhando para eles de uma forma assim alegre e assim, com leveza. Porque antes eu ficava muito naquela briga, meu Deus, mas não, é o jeito deles. Eles uhum, vão encontrar a hora deles, né? Eu sim. tive meu momento, mas eu continuo levando a minha mensagem por onde eu vou, de uma forma desse meu jeito, é lúdico. Uhum. Eu tenho um jeito meio forte, né? O pessoal me compara aí com a abordagem da Gabriela Abdala, mas não é, Hum. não é tão forte assim. Não é tão forte assim, né? Mas é uma ótima referência, né? Já para ser É, comparada, tá bom. já tá ótimo e assim, já é uma ótima referência, né? Mas assim, eu digo que não é a abordagem, não é parecido, porque eu sou fã. Eu Aham. sou fã, eu sigo, falo com ela pelo Instagram, entendeu? Eu gosto do trabalho dela, porque eu acredito muito nessa abordagem de confronto, Uhum. né? Mas eu sei que dentro do meu trabalho eu preciso ver também que não é só confronto, né? Num lado é confronto, no lado é abraço, é amor, e tem que ter os dois. Sim. Tem que ter os dois, É todo um porque manejo, tem né? que ter os dois, porque tem hora que você confronta e tem hora que você Cada caso é um abraça. caso, cada dia é um Sim. dia, né? Às vezes cabe um confronto, às vezes no outro dia, no dia seguinte já cabe outro manejo, no outro dia seguinte já cabe outro manejo, e aí vai. Sempre em prol de ver o máximo de possibilidade que aquela pessoa pode ficar limpa, né? Entrar em Sim, recuperação, sim, sim. resgatar a vida, resgatar a si mesmo, né? Eu tenho uma paciente que é muito parecida comigo. Passou por tudo que eu passei, é filha adotiva, né? Sofreu abuso, que é mais alcoolista, né? A identificação é muito grande. Então, quando você Uhum. recebe um paciente com essa identificação, já dói logo em você, vai logo na sua dor. Aí trabalhar isso é complicado, porque você vai estar ali mexendo em você o tempo todo. Verdade.
Faz sentido. Você vai estar mexendo em você, porque esse paciente é o que vai trabalhar também você. Eu, no caso eu, vai me trabalhar. Né? Vai trabalhar, vai mexer na minha questão, vai mexer na minha dor, e eu tenho que ajudar essa paciente a entender que ela precisa se perdoar, que a culpa não foi dela, e várias questões, né? E isso volta para mim. E aí ela retornou, né? Tinha ido embora, retornou. Né? Retornou dizendo que não usou. E esse é tão dolorido porque eu sei, porque a família mandou os áudios, porque a família mandou tudo, eu sei que ela usou e eu ainda não fiz a abordagem. Né? Ainda não fiz, vai fazer uma semana, eu acho, agora. E essa semana que vem que eu vou fazer a abordagem. Aí eu estou me preparando para fazer essa abordagem com amor, porque ela precisa de ajuda. Uhum. E vai depender da minha abordagem. A minha abordagem vai depender se ela vai ficar ou se ela não vai ficar. Ela vai continuar querendo ajuda, né? Ou não. Porque ela tá ali tentando maquiar. E enganando a si mesma, né? Porque quando ela diz pra você que não, ela tá dizendo pra ela que não, porque você dentro de uma internação, você é o melhor canal, o principal canal pra ela ter uma ajuda mais direcionada, né? E se Sim, ela não dizer a verdade pra você, ela tá negando ajuda pra ela mesma, sim. né? Mas é muito lindo esse universo da dependência química. É cansativo, né? Mas é muito lindo ver o que acontece com as pessoas através de mim, Uhum. sabe? Porque eu sei que eu sou referência para algumas pessoas de recuperação pela minha história, né? Por eu ter conseguido me levantar do papelão, não é fácil. O papelão é o lugar que você. É o melhor lugar do mundo. Como é que você pode dizer um negócio desse, Márcia? Falta nada. Sempre tem alguém lá com uma quentinha para você. Sempre tem alguém com higiene pessoal para você. Sempre tem um lugar para você tomar um banho, porque não sempre tem vários lugares para você tomar um banho. Sempre tem álcool e drogas. Que aí a dificuldade que pode aparecer, as substâncias vêm para aliviar, né? Isso. E aí aquilo que a substância não aliviaria, tem alguma alma ali que vai Que e vai lá oferece e oferece para você, ajuda. né? Então é muito difícil levantar num lugar desse. Acaba entrando num aspecto do comodismo Zona de mesmo, né? conforto Zona de geral. conforto. E aí a decisão de sair dali é depois de muito sofrimento. Muito sofrimento, né? Tem episódios assim, é porque eu vou falando aqui e vai aparecendo os episódios na minha cabeça e eu vou lembrando que foram muito dolorosos. Tipo, eu apanhei na rua e levei um murro na cara e arrancaram minha roupa e eu tive que andar nua. Até chegar em casa, né? Às vezes eu vendo aquela situação, tudo subindo para trabalhar, 10 quarteirões. Doloroso. A vergonha. A filha da dona Jandira. Meu Deus, olha. Isso dói. Algumas situações gravíssimas que eu passei que ainda não foram fundo de poço pela minha sanidade. Entende? E assim, vou falando contigo aqui e eu vou lembrando. E vai aparecendo, porque eu vi várias situações. Situações de abuso, situações de agressão física, verbal, situações de quase morte, né, overdose, quase morte também devido ao outro querer, né, tentar contra a minha vida, tudo por causa de droga. Então, assim, são situações inúmeras que eu passei e eu acredito que tudo que eu passei, porque não consigo, Mariana, trabalhar em outra coisa. Uhum. Trabalhar com dependência não é trabalhar, é missão. É missão, porque se eu saio do centro da questão da dependência química, eu sou uma ótima vendedora. Vender é comigo mesmo. Eu vendo, eu converso, eu desenrolo, já trabalhei em shopping, eu faço qualquer coisa. Eu sei ganhar dinheiro, mas o dinheiro não rende, eu não fico feliz, as minhas coisas não dão certo.
Quando eu entro na dependência química, parece assim que o dinheiro multiplica, parece que as coisas dão certo e o mundo fica azul e tudo dá certo. Tudo cria um significado, Tudo tem um né? significado e tudo para mim funciona. E depois que eu consegui entrar nessa empresa, que era o meu sonho trabalhar, a minha vida mudou. Porque lá também, além de só trabalho, não só trabalho, lá também lá é um ambiente de recuperação. E essa recuperação ela é estendida não só do paciente, mas também nós, como profissionais, acabamos recebendo também essa recuperação. Né? Porque é uma empresa que tem princípio, que trabalha com algumas questões de recuperação. E essa recuperação é estendida até nós. E eu me sinto, né, lá não é meu lugar de recuperação, lá é meu trabalho. Uhum. Mas eu sinto que lá também me traz um pouco de recuperação. Porque eu sou conduzida a todo dia a estar praticando a honestidade, que são os princípios do primeiro passo. Então, tudo sempre está voltado e ligado dentro da minha recuperação. E isso faz com que eu me torne uma pessoa melhor. Perfeito. O que que você acha que nessa sua trajetória de como profissional, atuando mesmo assim, né, para ajudar as pessoas, o que que você vê como maior desafio, assim? O que que você acha que seria quando eu me deparo com essa situação ou com algum sentimento, não sei, com determinada coisa, me dá um bloqueio assim, mas depois eu consigo desenrolar, mas na hora é uma situação difícil para você? Vou te contar uma situação muito difícil que foi para mim. Trabalhava como monitora já nessa empresa. E aí a gente recebeu um paciente. Era época de pandemia, ainda finzinho de pandemia, todo mundo de máscara. E aí eu cheguei para dar boas-vindas para esse paciente. Ele estava sentado na varanda. Eu disse: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é seu nome? E ele falou: o nome X. Aí eu disse: esse nome entrou estranho já. Eu disse: seja bem-vindo. Aí eu saí com esse rapaz. Aí eu fiquei, essa voz é conhecida. Aí fui para a cozinha lavar a louça. Eu tinha tomado café. Aí veio, ó, na minha cabeça. Foi a pessoa que me apresentou a substância cocaína a primeira vez. Gente, Imagina. como que eu vou cuidar dessa pessoa? Como? Porque aí nesse momento não tinha recuperação, tinha doença. Uhum. Ele acabou com a minha vida, ele me apresentou, ele. Eu apontei para ele. Culpabilizei ele pelo fato de ter me apresentado. E eu estar naquela situação de não ter subido na vida, porque isso foi há muitos anos atrás, Uhum. no ano de 2000 e pouco, e eu não ter feito nada por conta dessas ideias de ter usado droga. E ele que me apresentou na saída da faculdade, aquela história do pessoal do fundão, ele estava naquele grupo e foi ele que me deu. E me deu um negócio. Como é que eu vou cuidar dessa pessoa aqui? Como é que eu vou ter amor e empatia por esse ser humano? Que situação difícil. E eu fiquei remoendo aquele negócio, aí eu não, tenho que tirar a dúvida. Ele não. Você vem cá, oi, tudo bem no meio do pátio? Vem cá. Teu nome é assim? Ele disse, é. Eu disse, tu já trabalhou na TAM? Ele disse, não, na Varig. É ele mesmo. Aí ele disse, trabalhou na Varig. Tu morava lá perto do Guatemi, né? Ele, tua casa é que saiu da porta do elevador, dei detalhes. Não tem porta, né? Tua casa, do elevador já entra dentro do apartamento. Ele, tu me conhece de onde? Aí eu disse pra ele, amigo, eu te conheço da faculdade de radiologia. Então foi a pessoa que me apresentou a substância a primeira vez. Ele olhou assim pra mim. Aí eu tirei a máscara e disse, meu Deus! Ele me desculpa. Eu disse, não, tá tudo bem. Naquele momento, eu disse, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Tô aqui pra te ajudar. Mas por dentro não era aquilo que eu queria dizer. Uhum. Mas eu acolhi ele. Naquele momento você foi mais a profissional da empresa lá do que Sim, a sim. Márcia humana que estava sentindo um Sim, por monte de dentro eu coisa. senti muita coisa, mas por fora eu fiz o que eu precisava fazer, Uhum. né? Cuidei dele, né? E ele, cuidei dele como monitora.
Ele já passou por mim como conselheira, né? E foi bacana. Eu superei, porque isso era um problema meu. Não era nada com ele. Ele não era culpado de nada. Ele era uma pessoa que estava passando pela mesma coisa que eu. Sim, E não tinha nada a ver eu culpar ele. Não, na minha cabeça, naquela hora, aquele sim. dia, foi ele. Como Deu, você muito perfeitamente falou, né? Naquele momento foi a doença que falou, foi a né? doença. Né? Eu fiquei revoltada. Que a doença é o fazer essa transferência de responsabilidade, né? A doença É, é um comportamento assim, muito, é latente do sim, adicto. é fazer essa transferência, Sempre alguém né? tem culpa pela a minha decisão errada, né? O adicto, ele não quer arcar com as responsabilidades das atitudes, né? E eu me enquadro muito nisso lá atrás, porque eu não queria. Tudo que resolvia era minha irmã. Se eu brigasse na rua, minha irmã mandava eu entrar para dentro de casa, deixasse que ela resolvia lá dentro, lá fora. E ela ia lá brigar lá fora por mim. Eu fazia as coisas e nada dava para mim, porque eu não tinha responsabilidade. Esse comportamento, ele veio, me acompanhou como adulta, né? Só que agora, vivendo dentro de um programa, né? Vivendo um programa de recuperação, eu me tornei uma pessoa melhor. Né? Eu busco ser uma pessoa melhor todo dia. É a Márcia, conselheira, independência química, adicta, em busca da recuperação. Porque no dia que eu achar que eu estou recuperada, não funciona É, pode mais. ser que alguma coisa comece a desandar, né? Isso, eu só vivo em busca, nessa busca. Eu só vou parar essa busca, eu acho que no último dia da minha vida, né? Aí eu encontrei, né? A recuperação plena, porque eu não pretendo. Eu sei que eu sou portadora de uma doença, Uhum. né? Que ela não tem cura, mas que ela pode ser detida, né? E eu sei que existe a possibilidade mas dentro do meu programa, dentro do que eu pratico hoje, eu tenho a consciência que eu estou longe desse processo de recaída. Por causa do programa, Uhum. que ele me sugere amadrinhamento, frequência de grupo, partilha, né? E tudo isso eu faço, né? Serviço. Que você poderia falar sobre esse programa, assim, né? Como é que ele de fato começou a te tocar, né? Eu sei como é que ele explica, assim, a questão da doença em diversos aspectos. Ele é espiritual também, né? Sim, Apesar de ele não. Porque as pessoas às vezes confundem a religiosidade com a espiritualidade, né? Então ele é espiritual, né? Ele não é religioso, ele é sim. espiritual. E eu entendo como ele pode ser realmente transformar a vida das pessoas. Mas como que você, na sua experiência, como é que esse programa funciona e ele foi compreendido pela Márcia? Pronto. Inicialmente eu não compreendi, Hum, porque eu não fui para lá porque eu queria. Eu fui para lá porque a minha companheira me apresentou esse programa, né? Nós saímos do uso de substância juntos, nos conhecemos no papelão, né? A gente se conheceu lá, usando droga. E aí, um dia dentro do ônibus, ela disse, tava um negócio pregado lá no ônibus, um cartaz, ela disse, é disso aí que a gente está precisando, desse programa. Eu vi numa clínica que eu me internei. Aí eu disse, pois vamos ligar aqui, vamos saber onde é. E aí mandaram uma lista de grupo pra gente. E aí a gente foi no dia mesmo a gente foi pra reunião. Chegou lá na reunião, eu fui porque ela pediu, eu fui porque ela queria. Tanto é que com 30 dias eu sim, recaí. teve a recaída, né? Porque não era porque eu queria, era porque o outro queria. Mas quando eu voltei, que foi aquele processo que eu fiquei trancada dentro de casa e Uhum. tal, que eu pedi para ir pro grupo, quando eu voltei para fazer o programa mesmo, para pedir ajuda, para fazer o sugerido, porque eu já não queria mais usar. Então eu comecei a ir com frequência e eu comecei a entender o acolhimento é muito grande, né? Quando você chega lá, todo mundo diz que você é a pessoa mais importante, não desmerecendo os demais. E assim, fazia muito tempo que eu não me sentia importante. Eu não era importante em lugar nenhum. Eu era só uma pessoa que estava no meio da rua e usando droga e ninguém se importava comigo.
E eu me senti importante. E depois da reunião, né, sempre tem um abraço no final. E eu não sabia mais abraçar, Mariana. Eu não sabia mais abraçar ninguém, né? Ninguém me abraçava. Então tinha esse abraço. E depois desse abraço tinha uma pizza. Né? Vamos comer pizza com a gente. Eu sem nem um tostãozinho furado. Chegando ali, com a vida toda desestruturada. Vamos comer pizza, não, e com medo, não tinha dinheiro, esse pessoal tá querendo alguma coisa de mim, eu não tenho nada para dar, né? E não, vamos lá, gente, você é recém-chegada, é a pessoa mais importante, todo tempo dizendo que eu era a pessoa mais importante. E foi esse abraço, esse acolhimento diário dos grupos, das pessoas, né, que estavam lá, né, que fizeram com que eu continuasse lá. Eu recebi um amor, um acolhimento que eu nunca tive. Eu liguei para uma companheira uma noite dizendo que estava com fome, que não tinha nada para comer dentro de casa, não queria perturbar minha irmã, né? Minha irmã já estava muito cansada, já tinha gastado muito dinheiro comigo e eu não queria perturbar ela. E lá em casa só tinha 1 quilo de arroz, uma garrafa de café que eu estava bebendo e o meu cigarro estava acabando. E eu chorando, né, compartilhando com ela, ela disse, não, calma aí, depois eu falo contigo, meu marido tá me chamando, fiquei tão chateada que eu queria partilhar, e ela disse que o marido estava chamando, tudo bem. Quando deu 1 hora da manhã, bateram porta na minha casa, Márcios, meu Deus do céu, de madrugada. Quando eu fui olhar, era 5 companheiros do programa, com o carro cheio de compra. E a sala da minha casa ficou lotada de coisa, eu vou dizer o nome mercantil, que ele não existe mais, do Extra. Hum. Tá lá, cheio de... Eu disse, gente, eu não tenho como pagar. Eu chorava, eu não tenho como pagar isso, não. E ele disse assim, fica limpa. Só fica Esse é limpa. o pagamento. Fica só limpa. Por causa de comida, você não vai usar substância. Fica limpa. E eu fiquei, né? E eu disse, eu vou honrar isso aí. E é esse tipo de acolhimento, é o amor. Eles puxam para perto, eles amadrinham, apadrinham. Eles, assim, eles não, né? Hoje eu posso falar nós. Verdade. Hoje eu posso falar nós, porque é o que eu também faço, né? Eu Uhum. também acolho, também estou perto, chamo recém-chegado, levo pessoas para a sala, né? As pessoas começam a dizer, ah, vamos lá no grupo da massa. Gente, eu não tenho grupo, pelo amor de Deus, né? Ah, vamos lá no grupo da massa. Gente, não tem nome, o grupo é de todos, é do programa, não é meu. E é muito valioso, sabe? Poder também estar encaminhando as pessoas para um programa que. Porque nem todo mundo vai para a igreja, nem todo mundo se identifica com o programa. Então, assim, tem que encontrar um meio termo, porque Uhum. vai ter alguém que vai se identificar na igreja, na recuperação, e vai ter alguém que não vai se identificar. E para onde é que essa pessoa vai? Sozinho ninguém consegue se recuperar. Sim. Então tem que ter um caminho. E aí a gente. Eu, Márcia, eu encaminho. Porque eu vou, para quem gosta do programa, para quem se identifica com o programa, vem comigo que lá dá certo. Uhum. Levo para lá. Quem gosta da igreja, eu indico, né? Tem várias igrejas hoje em Fortaleza que estão com abordagem também 12 Voltadas. passos. Aham. 12 passos. Eu acho incrível, né? Sim. E são várias, porque Uhum. agora as igrejas, né, os pastores estão entendendo a problemática, porque não é só, olha aí como a coisa está ficando bacana, Mariana, porque não é só dar quentinha na porta da igreja para a pessoa que está lá sentada. Eles estão Uhum. percebendo que tem um problema social, que tem uma questão sobre a drogadição e que precisa ser cuidado. Então, eles estão agora tendo a abordagem dentro da igreja para que essas pessoas despertem, entrem e comecem a fazer o programa. Tá Perfeito. bacana. Perfeito. Realmente isso é um grande diferencial que vem a partir da informação, Sim. né? Como a instituição que você trabalha hoje, né? Que foi a que você se internou, que inicialmente não tinha uma abordagem por falta de informação, talvez esse caminho ele começou a melhorar a partir de você. E com o tempo também a informação foi chegando de outros meios, de outras maneiras, e eles foram conseguindo estabilizar melhor uma forma de tratamento mais assertiva, mais funcional, né? Então, realmente, essa questão da informação que tem conseguido chegar para mais pessoas, justamente porque está sendo mais divulgado, está sendo mais estudado, está sendo mais visto, né? Porque antes, como a gente já falou, era visto como uma questão de caráter, né? De É, força de vontade, é só parar, é só querer e sai não é sobre daí. isso. E não é sobre isso, de jeito nenhum, né? É.
Eu sou muito feliz na minha profissão. Sou muito feliz. Eu acho que eu não sei mais fazer outra coisa, né? Inclusive, assim, todo tempo procurando melhora. Uhum. Né? Sempre falar para mim, você tem que melhorar. Você tem que melhorar. Você é boa, mas você tem que melhorar. E aí agora vem aí a faculdade de psicologia, começando agora em fevereiro, Olha aí, que maravilha! para poder melhorar, né? Para poder entender mais, para poder fazer uma boa abordagem, né? A gente pensa que é pro outro, mas às vezes é pra gente, Claro, né? Mas então, assim, eu vou sempre procurando melhorar. Primeiro eu tive que fazer a FEBRACT, né? Fiz o curso, módulo perfeito. um módulo 2 e agora eu vou partir para faculdade para poder criar mais, ter mais acesso, mais conhecimento, para levar mais conhecimento, juntar a minha vivência empírica com também a parte técnica, né? A faculdade, eu acho que vai ser um divisor de águas na minha vida. Eu acho que eu Perfeito. vai acrescentar muito e eu vou ter outra, vou olhar com outros olhos. Com Sim, certeza eu vou ter outro olhar, amplia, amplia, com ter outro olhar certeza. para a coisa, né? Eu acho que eu vou ver por outra janela. Que maravilha. E que sorte das pessoas que conseguirem passar por você. Ai, E ai. o que que você poderia dizer assim, para deixar de mensagem para quem está assistindo aqui a gente hoje, para quem está aí acompanhando esse episódio, o que que você poderia deixar de mensagem? O que que você poderia colocar aí como algo que você vê como importante, ou que você viveu que foi importante? O que você pode deixar aqui hoje de uma mensagem? Bem, pessoal, eu queria dizer para vocês que a dependência química, adicção, tem como você parar de usar drogas, tem como você parar o uso de substância e ter uma vida saudável. Não é uma deficiência moral. Se você ainda não conseguiu, não desista, né? Foram 20 anos lutando com a adicção. Foram 8 internações, 4 clínicas, 4 psiquiatria, né? E hoje eu me encontro nesse processo, vivendo uma vida saudável, né? Empregada, conquistando coisas que eu jamais imaginei conquistar. As famílias não desistam, né? Tenho esperança. Do meu lado existe uma pessoa que não desistiu, que ficou me apoiando até eu conseguir. É importante lembrar que a fé e a esperança são as molas propulsoras. Não percam a fé, não percam a esperança. Sempre há um caminho para a recuperação. E eu tenho certeza que se você está assistindo, você é um adicto, você vai encontrar o seu. Obrigada. Que maravilha, perfeito. Muito obrigada por dividir toda a sua história aqui com a gente, né? Assim, Eu que toda, agradeço. mas assim, de uma forma resumida, porque É, é uma vida que a gente não vai resumir em um tempo, né, do podcast, mas sim. assim, você trouxe pontos que com certeza foi muito importante, que com certeza vai tocar muita gente que está assistindo aqui hoje e que com certeza vai ajudar aí as pessoas a se perceberem de uma forma diferente, a buscarem ajuda, né? Essa mensagem que você deixou agora, maravilhosa, realmente uma mensagem que com certeza vai fazer as pessoas perceberem que tem como a vida ser mais leve, que tem que existe a luz no fim do túnel, Sim, né? E que tem pessoas como você trabalhando aí em determinados lugares, em determinados locais, que podem ajudar essas pessoas buscando essas ajudas e até mesmo nos grupos, né? sim. Que os grupos, eles são espaços que não envolvem a questão financeira, no aspecto, né? Ninguém tá ali recebendo um salário, Nada. todo mundo ali tá Gratuito. voluntário, Voluntário. né? Que é realmente para ajudar, para ter Sim. essa troca, né? Que é um grupo de ajuda mútua, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, pelo convite. Muito honrada. Que
Que bom. E que bom, todo mundo aí teve acesso a esse episódio maravilhoso. Com certeza um episódio que vai ajudar muita gente, muitas famílias, né? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder, que, como eu já disse, é um episódio melhor do que o outro, né? E que vocês possam também interagir no chat aí desse episódio. A Márcia, ela é uma pessoa que trabalha na área, que participa dos grupos de NA, então essa é uma forma de você também procurar ajuda, tá? Obrigada e até a próxima!